que aconteceu no dia de ontem, todos os protestos, toda a movimentação, bem como a reação, eu achei que a gente tinha que mudar um pouco a aula. Inicialmente, eu pensei em alterar na própria aula, falar um pouco menos dos sertões, Euclides da Cunha, tratar mais do Lima Barreto e toda a obra dele. Mas depois eu fui pensando um pouco mais e decidi que a gente não vai tratar de pré-modernismo hoje, a gente vai usar uma literatura negra, mas a gente vai ter uma aula um pouco diferente. E eu falo para vocês, eu tenho muita tranquilidade na aula, é um lugar que eu fico muito confortável, e eu estou muito ansioso hoje. Eu estou ansioso porque eu cheguei num ponto em que eu não sabia se eu tinha tanto a oferecer para vocês quanto vocês para mim. Foi então que eu mudei a estrutura, e eu vou precisar bastante da participação de vocês. Eu sempre peço que vocês participem, mas agora vai ser diferente. Eu não sei se vocês já perceberam, eu sou uma pessoa branca, sou um homem branco, e por mais que possa parecer piada, essa identificação de branco praticamente não existe. Porque a gente só consegue entender a estrutura racial, a questão racial, numa perspectiva histórica. A gente vai ter diversas perspectivas, diversas linhas de raciocínio, diversas orquestras para falar como que é, como que não é, inclusive biológica, que digo para vocês que não é uma coisa certa. A raça, como a gente fala, a raça negra não se dá somente pela cor da pele, isso tem questões culturais, diversas outras coisas. Mas essa construção do homem branco não existe. É como se a raça universal fosse branca e tivesse que marcar os diferentes. Isso é uma coisa muito violenta. Ontem eu estava vendo uma aula do professor Silvio Almeida, e ele falava sobre isso, a identificação enquanto negro, porque na história não foi sempre assim. Chegou um período histórico em que houve essa identificação e o homem toma-se como universal. Veja, quando a gente fala em literatura, a gente vai tratar da literatura como um todo. E quando a gente fala de literatura negra, é uma literatura específica. A gente fala música. E quando a gente vai falar de uma música que é de uma questão cultural dos negros, a gente diz que é uma música negra, uma música preta. Então, por isso que eu falei isso. Se vocês não perceberam, eu sou homem branco porque eu faço parte dessa etnia que dominou todo mundo de forma cultural, de forma econômica e até de uma forma psicológica nesse sentido. É preciso pontuar, é preciso a gente dar as distinções. E aí eu quero mostrar para vocês, eu vou fazer um exercício, que hoje vocês têm muito mais do que ensinar para mim do que eu tenho para vocês. Só que não tratemos nesse primeiro minuto do tema do racismo. Eu vou pedir para vocês que façam 3 perguntas para mim, qualquer uma, para ver se eu sei responder. E eu vou fazer 3 para vocês, e vou ver se vocês sabem responder. Pode ser? Sim. Qualquer uma. Gente, e pensa em alguma que eu não vá saber a resposta. Pensa naquela, essa aqui ele não sabe. E eu sou um cara de gostos bem velhos, então não vai ser muito difícil vocês conseguirem alguma coisa. Então eu estou esperando a primeira pergunta. Pode ser escrita, pode ser falada. Quem quer? Esperar, né? Tipo, calma aí. Porque, tipo, pra perguntar alguma coisa pra você e você não souber, é meio difícil. Qualquer coisa. Não, qualquer coisa que você faça uma pergunta para mim. Vamos fazer o seguinte, eu começo perguntando para vocês. Vou ver se vocês sabem a resposta. E aí vocês tentam fazer uma para mim para ver se eu vou saber. É uma brincadeira. Quem escreveu o livro Michel Kohlhaas? Eu nunca vi esse livro. Então, mas pouca gente viu. Alguém sabe?
Tirando a Ariadne, que eu acho que deve saber. Se não souberem, pode falar no chat também. Eu quero uma interação. Não conhece. É um cara que chama... O cara deve ser negro, né? Porque a gente não conhece, tipo... Não. Ele chama Henry von Kleist. Eu nunca ouvi na minha vida. Então. Tá vendo? Eu fiz uma pergunta que vocês não sabiam. Agora eu quero que vocês façam uma pra mim. Sobre qualquer assunto. O que eu comi ontem? Eu não sei. Eu acho que a pergunta poderia ser um pouco mais elaborada. No entanto, eu vou confessar que eu não sei o que você comeu ontem. Vamos tomar essa como a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quando ocorreu a Guerra dos Emboabas? E não vale usar o Google, hein? Alguém sabe de cor a data? Não sei. Não sei. Tá vendo? Entre 1707 e 1709. Agora eu quero uma outra pergunta de vocês. Não vale o que comeu, o que vestiu, o que almoçou, onde dormiu. Tá, eu tenho uma pergunta. Fala. Tem um tipo de porcentagem que fala sobre a morte de assassinato de jovens. Qual que você acha que, tipo, Ai, meu Deus do céu, deixa eu tentar formular a pergunta. Calma aí, deixa eu pensar. Tá. Não pergunta o que você acha, porque aí você vai me dar a brecha para eu dar uma opinião qualquer. E você não pode esquecer que eu sou um homem hétero branco, então eu tenho uma confiança alta e eu vou achar que eu tenho opinião. Tá bom. Tá, pronto. Em uma pesquisa, falaram também que muitos jovens morriam assassinados. Mas a maioria deles era de classe bem, tipo, ruim, assim, e vivia em periferias e tal, essas coisas todas. O que você acha e o porquê você acha que a maioria das pessoas que são assassinadas são negras? Então, Flora, mas aí eu vou ter uma resposta, entendeu? O objetivo era o seguinte, que eu queria fazer com essa brincadeira. Era mostrar que eu vou saber coisas que vocês não sabem e vocês vão saber coisas que eu não sei. E eu acho que isso tem que ficar bem claro. A posição de professor, não raras vezes, ela é de uma pessoa que está aprendendo bastante. Eu aprendo demais com vocês. Então, tira o acha e responde reto. Pronto. Mas é que isso aí eu já estudei. Eu imagino que alguém fosse perguntar alguma coisa, tipo assim, quem escreveu tal coisa, quem fez tal música, algum jogo de videogame que eu não conheço. Tá bom. Mano, quantos quilômetros por hora a Terra gira? Eu não faço ideia. Eu sei que é bem rápido. Qual é o Winx com poder de fogo? Eu não sei o que é um Winx. Eu não faço ideia do que seja isso. É um desenho. Tá vendo? São coisas que eu não sei responder. Eu quero mostrar para vocês que tem coisas que vocês vão saber e tem coisas que eu não vou conseguir responder. E sobre o racismo, é uma coisa muito sensível. E eu vou contar uma coisa que o professor Silvio de Almeida, que é esse moço aqui, ó, maravilhoso, falou na aula ontem que eu fiquei muito tocado. Ele falou que o negro não nasce negro. Assim como a Simone de Beauvoir diz que a mulher não nasce mulher, torna-se mulher, o negro não nasce negro. Existe a percepção que ele é negro. E ele disse que ele percebeu que ele era negro quando ele tinha uns 5 anos, ele foi para a escola
e estava muito frio, então todo mundo colocou uma touquinha. E aí ele colocou um gorrinho, e a professora tirou o gorro dele e falou assim, não, você não pode ficar com esse gorro, porque você fica parecendo bandido. E essa foi a hora que ele percebeu que ele era negro. Então eu queria abrir para vocês falarem, eu trouxe aqui a Natália, que é psicóloga com a gente, que também é coordenadora, para saber de vocês. Vocês sabem quando vocês perceberam que vocês eram negros? Claramente os negros que estão aqui na aula. Eu percebi quando eu estava na escola, aí minha mãe foi me buscar, porque tinha acontecido alguma coisa comigo, sei lá o que foi. Aí o meu irmão, ele é branco, né? Aí eu fui lá e minha mãe foi me buscar e minha mãe também é branca. Aí, tipo, quando chegou lá na diretoria pra ela me levar, tipo, pra casa, a gente passou na diretoria, aí uma mulher, tipo, parou assim, que era minha professora, que conhecia ela, mas pra ela não era minha mãe porque ela era branca. Aí, tipo, comecei a pensar nisso. E também quando, tipo, eu tava brincando com a menina, aí ela começou a me perguntar se eu era adotada. Ah lá, legal, Florinha. Você percebeu que você era por não assimilarem você com a sua mãe. E você tinha dito numa aula de biologia, alguns meses atrás, que você se parece muito com a sua mãe, mas todo mundo diz que você parece seu pai só porque seu pai é negro, não é? Isso, minha avó fala que eu pareço muito com a minha mãe. Tipo, meu rosto e tal, as coisas. Sendo que, por eu ser negra, as pessoas me consideram que eu sou parecida com meu pai, só porque ele é negro. Sendo que minha avó diz que, tipo, o que tem igual dele e o meu é o pé, só isso. Tá vendo? Esse depoimento é muito legal, gente. Para mostrar que as pessoas, elas são identificadas de certa forma, que isso não é natural. Essa divisão, esse tipo de coisa, é uma construção social. É uma coisa que ela é imposta. E aí a gente vai entrar com padrões culturais, padrão de beleza, padrão estético, questão diversas outras coisas. Tem mais algum depoimento de alguém que Yara? O professor pode participar? Lógico. Então, eu percebi que eu era negra quando a mãe de uma amiga, uma antiga amiga minha, pediu para ela não se misturar com gente como eu. Eu tinha 10 anos na época. Foi aí que eu percebi que eu era negra, que eu não era bem vista perante a sociedade. Outra vez que eu vi que eu era negra foi quando a polícia me parou e não parou outros 4 amigos brancos que estavam comigo. Aí eu tinha 14 anos, se eu não me engano. Ali eu percebi que eu era negra e como a sociedade me via. Outro depoimento muito forte. Me marcou muito. Eu tô meio abalado, assim. Porque ontem, na hora que eu vi o crime, a gente tem certas considerações e tudo mais. Só que depois que eu vi o professor, eu fui procurar, estudar mais, e o professor falar que quando você se identifica com alguma coisa, eu comecei a perceber que aquela minha angústia de tudo que tinha acontecido, ela era tão grande que eu não conseguia imaginar como seria se eu fosse negro. E vocês já me conhecem, eu já sou puto da vida. Nossa, eu por muito menos eu já gostaria de tocar fogo no Carrefour. Eu não consigo imaginar como seria o sentimento de ver aquilo sendo o alvo principal dessa sociedade capitalista, dessa sociedade racista. E aí eu falei assim, eu preciso muito mais deles do que eles de mim no dia de amanhã. E eu queria perguntar para vocês, que sente, qual que é o sentimento de vocês sobre isso tudo, como vocês encararam essa notícia? Acho que, assim, quando eu vi ontem, eu não prestei muita atenção, porque como eu tava fazendo a prova e tal, eu já tava muito cansada aqui, eu fiquei muito tarde fazendo algumas coisas e eu vi, assim, e eu fiquei mal na hora, eu pensei que era outra coisa,
E aí eu dormia, quando eu acordei hoje, aí meu irmão veio comentar comigo sobre isso. Ele chegou aqui em casa e perguntou se eu vi, como é que tava. E a gente começou a dialogar aqui em casa hoje de manhã, tomando café e falando o quanto, tipo, o preconceito é tão grande com as pessoas e quanto as pessoas têm a falta de empatia dentro delas. Porque, tipo, até meu padrasto falou assim, se isso acontecesse com uma pessoa branca, não seria desse jeito, seria de outro jeito, tipo, mais forte. E também eles comentaram também que poderia ser que o segurança e o policial nem ficassem presos. Eles só tiravam, tipo, a carteira deles lá e, tipo, ia para casa e não trabalhava mais nisso, ia trabalhar em outra coisa. E mesmo assim, tipo, vive numa sociedade livre. Eu vou ler aqui o que a Paula escreveu. Eu não consigo entender como em um país onde a maioria é negra, isso ainda continua se repetindo. Me senti muito mal por saber que ainda tem gente que fica tentando justificar atitudes absurdas. Vocês sabem que eu não vi isso no meu ciclo social, porque eu sou uma pessoa tão estressada que eu não consigo ficar conversando com gente que não pensa mais ou menos na mesma linha que eu. Não digo que eu sou tão intolerante, mas a pessoa chega falando mal de questão social, questão racial, homofobia, vem com os papos de liberalismo. Assim, eu não tenho muita paciência, pessoal. Mas eu acabei vendo nos jornais alguns comentários, pessoas que falavam assim, vidas importam, não importa a cor. E aí, me vê, o quão pequeno deve se sentir uma pessoa para ela ver um genocídio de uma população e quando alguém fala que a vida deles também importa, ele se sentir diminuído porque, de certa forma, naquela frase, não cabe ele. Você entende? Ou senão, é uma coisa que ele se sente tão grande, mas tão poderoso, que não há alguma coisa que não possa o abranger. Então, eu fiquei meio assim, como vidas importam? Vidas negras importam no momento, olha o que está acontecendo, olha esse genocídio da população negra. Houve por parte do vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, falar que não existe racismo no Brasil, e o Bolsonaro falar que ele é daltônico para a cor, ele enxerga todo mundo da mesma forma. Existe essa meio doutrina Morgan Freeman, que fala que se a gente parar de falar do racismo, ele vai desaparecer. E isso é uma das coisas mais nocivas, principalmente para a sociedade brasileira, em que intelectuais forjaram o conceito de democracia racial e de que o racismo no Brasil ele era muito menos forte do que em outros países, porque aqui havia uma convivência, aqui era um país miscigenado, e durante muito tempo não se falou de racismo aqui. Quando mais se falou em racismo foram nos governos que tinham um viés de esquerda, e a reação da mídia foi falar que eles dividiram o país. Nunca deu poder ao pobre, nunca deu poder ao preto. E aí, na hora que fala o preto tem que ter seu lugar, o pobre tem que ter seu lugar, de uma hora para outra, dividiu-se o país. Um país que já nasceu dividido. Toda a estrutura, se é uma coisa que eu quero passar para vocês nas aulas de história, é essa divisão, como ela foi bem feita, como ela foi estruturalmente construída a sangue negro, a sangue de pessoas pobres. E quando eu entrei na faculdade, ainda havia o debate sobre cotas raciais, e alguém falava que cotas sociais eram muito melhores. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa. Eu tenho 2 colegas negras no meu ano de faculdade. Eu estudei Direito na USP, que é uma faculdade bem elitista aqui de São Paulo, bem tradicional, 2 negros. E entram, eu não sei, entra 300, quase 400 pessoas por ano. 2. Tem noção? Quase não estudei com negros na minha vida. Eu estudei um período em escola pública, lá em Guaxupé, mas assim, no ensino médio, tinha ninguém na minha escola, na escola inteira. Fui pro cursinho, tinha um amigo, mas era assim, muito mais gente.
E 54% da população se considera negro, se entende como negro. Como que a gente não entra em contato com isso? Esse país é extremamente dividido. E teve um comentarista, e assim, eu digo para vocês que eu faço isso, mas eu não sugiro a ninguém, não. Eu sempre assisto Jovem Pan, porque quando eu estava fazendo campanha contra o Bolsonaro em 2018, eu ia para a rua e eu via pessoas falar cada absurdo que eu não compreendia o que estava se passando, sabe? A pessoa chegava e falava para mim de kit gay. Eu falava assim, kit gay, você ficou louco? Aí a pessoa falava assim que há um preconceito contra o branco, que as pessoas héteras estão sendo dizimadas. Eu olhava assim, o que as pessoas estão falando? Eu não compreendia. E aí eu falei assim, eu vou assistir a Jovem Pan, porque é o canal mais reacionário, mais baixo que tem, para ver o que se passa na cabeça das pessoas. E daí, um outro falou assim, a gente tem que compreender que a maioria que mata é negro também. Ou seja, não são os brancos que estão matando os negros, são os negros que estão matando os negros. E aquilo ficou na minha cabeça, como que um ser humano pode pensar naquilo? A primeira referência que eu tive, porque esses dados são corretos, mas como você excusa, como você tira a culpa do branco por esse tratamento que os negros têm, toda essa violência que tem entre eles também, da mesma forma que o Jair Bolsonaro disse em 2018 que não foi o branco que escravizou o negro escravizava o negro dentro da África e o branco só vendia. Como se o branco europeu ou português não tivesse nada a ver. A gente está num momento de revisionismo histórico em que coisas básicas estão sendo questionadas e cabe a gente frear isso. Frear porque isso é muito violento. E eu tenho aqui um livro de alguns contos do Machado de Assis, eu vou ler com vocês alguns trechos de um que chama Pai contra Mãe. E depois eu vou fazer uma pequena leitura de um outro livro que chama Ponciano Vicêncio. Só para vocês terem uma ideia como a arte coloca isso. Lamento fazer dessa forma, eu queria ter, mas eu vou ler para vocês. Eu acho importante. Pai contra mãe. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido às outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos se não os ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, o outro ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por tapar-lhes a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Como o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam para matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros tinham pendurados à venda das portas nas lojas, mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com uma haste grossa, à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com a chave. Pesava, naturalmente. Mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia, onde quer que andasse, mostrava-se um reincidente. Com pouco era pegado. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, mas nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque o dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deitava-se a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raros, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse um aluguel e enganharam por fora, quitandando. Quando perdia um escravo por fuga, dava-se algum dinheiro a quem o levasse. Punha anúncios nas folhas públicas com sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha,
o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não via a quantia, vinha a promessa: gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Muitas vezes o anúncio trazia em cima ou do lado uma vinheta, figura de preto descalço correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o açoitasse. Ora, pegar escravo sujeito era um ofício do tempo. Não seria nobre, por ser um instrumento de força com que se mantém a lei e a propriedade. Trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfátio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso, e alguma vê o gosto de servir também. Ainda que outra por vida davam-se o impulso ao homem que sentia bastante rijo para pôr a ordem à desordem. Cândido Neves, em família Candinho, repara esse nome. Cândido significa branco. É a pessoa a quem se liga a história de uma fuga, cedeu à pobreza, quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Ele era negro. Tinha o defeito grave esse homem, não aguentava emprego nem ofício, carecia de estabilidade. É o que chamava caiporismo. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem, e ainda assim talvez não ganhasse o bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe a atenção, era carreira boa, com algum esforço entrou de caixeiro para marinho. A obrigação, porém, de atender a servir a todos, feria na corda do orgulho, e ao cabo de 5 ou 6 semanas estava na rua por sua vontade. Fiel de cartório, contínuo numa repartição, anexo ao Ministério do Império, carteiro e outros empregos foram deixados pouco depois de obtidos. Quando veio a paixão da moça Clara, presta atenção no nome, Clara, não tinha ele mais do que dívidas, ainda que poucas, porque morava com um primo entalhador de ofício. Depois de várias tentativas para obter o emprego, resolveu adotar o ofício do primo, que, aliás, já tomara algumas lições. Não lhe custava apanhar outras, mas, querendo aprender depressa, sofrera mal. Não fazia obras finas nem complicadas, mas apenas garras de sofá e relevos comuns para as cadeiras. Queria ter que trabalhar quando casasse, e o casamento não se demorou muito. Contava 30 anos, Clara 22. Ela era órfã, morava com uma tia, Mônica, e cozia com ela. Não cozia tanto que não namorasse o seu pouco, mas os namorados apenas queriam matar o tempo, não tinham outro empenho. Passava as tardes, olhava muito para ela, para ele, até que à noite fazia recolher a sua costura. Porque ela notava que nenhum deles deixava saudades nem acendia desejos. Talvez nem soubesse o nome de muitos. Queria casar, naturalmente. Era como lhe tia dizia: pescar de caniço vai ser o peixe. Pegava, mas o peixe de longe. Algum que parasse, era só andar à rosca da isca. Mirá-la, cheirá-la, deixá-la ir com as outras. Pois bem, eu poderia continuar, mas aqui eu vou falar, para não me alongar muito, que o Candinho, junto com a Clara, sonhavam em ter um filho, e a tia dizia o seguinte: vocês não podem ter filho, porque vocês não vão conseguir alimentar a criança. Mas eles queriam casar, eles queriam ter filho, formar uma família. Era o sonho do Candinho com a Clara. E ela engravidou. A tia Mônica repreendia demais o fato de ter filho, porque ela sabia que a dificuldade de um negro de conseguir um trabalho, de conseguir se sustentar, era tamanha que talvez ter um filho fosse acabar com toda a estrutura da família, que já não era muita coisa. Com o decorrer do tempo, e aqui traz no conto, o desemprego fez com que atingisse em sua maioria os negros, que é sempre assim. E houve muita concorrência, então o Candinho não conseguia mais pegar os escravos fujões que ele acabava por ganhar dinheiro de capturar. Ele começou a acumular dívidas, ele não tinha lugar para ir, até que foi despejado. A tia falava para eles colocarem a criança na roda do enjeito. O que era essa roda? Era uma roda que você colocava um bebê e girava. E depois a Igreja Católica o recolhia, e não vou mentir, várias das vezes essas crianças eram assassinadas. Pois bem,
desesperado, à procura de emprego, na rua, ele não tinha onde morar, passando fome, Candinho volta-se novamente a procurar escravos fugidos. Repare que é um negro buscando escravos fugidos. E aí, ao final, ele acaba de perseguir uma moça, que vou trazer aqui nas palavras do Machado de Assis, que certamente serão melhores que as minhas. Postos fora de casa, passaram um aposento de favor, e 2 dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme, e a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar a criança a roda. Se você não quer a levar, deixe comigo, eu vou à Rua dos Barbonos. Cândido Neves pediu que não, que esperasse, que ele mesmo a levaria. Notai que era menino e que ambos os pais desejavam justamente este sexo. Mal lhe deram algum leite, mas como chovesse à noite, assim sentou o pai, levaram a roda no dia seguinte. Naquela reviu todas as suas notas de escravos fugidos. As gratificações pela maior parte eram promessas. Algumas traziam a soma escrita escassa. Uma, porém, subia 100 mil réis. Tratava-se de uma mulata. Vinham indicações do gesto e de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la, sem a melhor fortuna. A fortuna no sentido de sorte. E abria a mão do negócio. Imaginou que algum amante da escrava houvesse recolhido. Agora, porém, a vista nova da quantia e a necessidade dela animaram Cândido Neves a fazer um grande esforço derradeiro. Saiu de manhã indagar pela rua do Largo da Carioca, Rua do Parto e da Ajuda, onde ela parecia andar, segundo o anúncio. Não achou. Apenas o farmacêutico da Rua da Ajuda se lembrara de ter vendido uma onça de qualquer droga 3 dias antes à pessoa que tinha os sinais indicados. Cândido Neves parecia falar com o dono de escravos e agradeceu cortesialmente a notícia. Não foi mais feliz com outros fugidos de gratificação incerta ou barata. Voltou-se para a casa triste que haviam lhe emprestado. Tia Mônica arranjara de si mesmo a dieta para a recente mãe e tinha já o menino para ser levado à roda. O pai, não obstante o acordo feito, mal pôde esconder a dor do espetáculo. Ele não queria ver o filho dele ser largado na roda para ser adotado, ou ser morto, ou qualquer outra coisa do tipo. Não quis comer o que tia Mônica lhe guardara. Não tinha fome, disse, e era verdade. Cogitou 1000 modos de ficar com o filho. Nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que vivia. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara a criação do menino. Seria a maior miséria, podendo suceder que o filho achasse a morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu à mulher que desse ao filho o resto do leite que ele beberia da mãe. Assim se fez, o pequeno adormeceu e o pai pegou o dele e saiu na direção da Rua dos Barbonos, que é onde ficava a roda de engenhos. Hei de entregá-lo o mais tarde que puder, murmurou ele. Mas não sendo a rua infinita ou sequer longa, viria a acabá-la. Foi então acabá-la. Então, por exemplo, que eu falei cabala, não, mas acabá-la. Foi então que viu o correio entrar por um dos becos que ligavam àquela Rua da Ajuda. Chegou ao fim do beco e ainda dobrar à direita, no Lago da Ajuda, viu ao lado oposto o vulto de uma mulher. Era mulata fugida. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves por não fazê-lo com intensidade real. Um adjetivo basta, digamos, enorme. Descendo a mulher, desceu ele também aos poucos passos e estava na farmácia onde obtivera a informação que me referi acima. Entrou, achou o farmacêutico, pediu-lhe a fineza de guardar a criança por um instante, viria buscá-lo sem falta. Mas Cândido Neves não deu tempo de dizer nada. Saiu rápido, atravessou a rua, até o ponto que pudesse pegar a mulher sem dar o alarme. No extremo da rua, quando ali ia descer a São José, Cândido Neves aproximou-se dela. Era a mesma, a mulata fujona. Arminda! Bradou, conforme nomeava o anúncio. Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado um pedaço de corda da algibeira, pegou 2 braços da escrava que ela compreendeu e quis fugir. Já era impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar, mas parece que chegou a soltar alguma voz mais alta do que costume. Entendeu logo que ninguém viria libertar. Ao contrário,
Pedi então que soltasse pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se a senhoria tem algum filho, peço-lhe, pelo amor de Deus, que me solte. Eu serei sua escrava. Vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Cândido Neves. Me solte. Não quero demora. Siga. Houve aqui uma luta porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou passava a porta compreendia que era, naturalmente, não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau e provavelmente a castigaria com açoites, coisa que, no estado em que ele estava, seria pior de sentir. Com certeza, lhe mandaria dar açoites. Você que tem culpa. Quem manda fazer filhos e fugir depois? Perguntou Cândido Neves. Presta atenção no que ele disse para ela. Quem mandou fazer filho e fugir depois? Não estava maré de riso, por causa do filho que lá ficara na farmácia à espera dele. Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi arrastando a escrava pela rua dos ourives, em direção à da alfândega, onde residia o senhor. Na esquina dessa cresceu, a escrava pôs o pé na parede, recuou com grande esforço, inutilmente. O que alcançou foi, apesar de uma casa próxima, gastar mais tempo. Ela ia chegando onde deveria. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. Aqui está a Fujona, disse Cândido Neves. Ela mesma. Meu senhor, anda, anda. Entra. A Arminda caiu no corredor. Ali mesmo, o senhor da escrava abriu a carteira e tirou 100.000 réis de gratificação. Cândido Neves guardou 2 notas de 50.000 réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão, onde jazia, levada ao medo e pela dor, após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida nesse mundo. Entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono, Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram, quaisquer que fossem, urgia correr à rua da ajuda e foi lá que fez, sem querer, conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, ouviu um farmacêutico sozinho, sem um filho que lhe entregara. Quis esganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com sua família e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escarafujona há pouco. Fúria diversa, naturalmente, fúria de amor. Agradeceu depressa e mal. Saiu às carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para a casa do empréstimo, com o filho e 100.000 réis de gratificação. Tia Mônica, ouvindo a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100.000 réis. Disse a verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto. Além da fuga, Cândido Neves, beijando o filho, entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se dava do aborto. Nem todas as crianças vingam, bateu o coração. Gente, um escravo, que o Machado de Assis disse, nem todos os escravos gostavam da escravidão. Nem todos os escravos gostavam de apanhar. Olha a ironia dele. Perseguiu uma moça que estava grávida e que, de tanta dor, de tanta luta, de tanto desespero, abortou. E a resposta para alguém que tinha perdido, estava quase perdendo o filho, que não tinha um morar, que não tinha de comer, mesmo que negro, mesmo que de uma condição miserável, não conseguiu ter a compaixão. E ele disse, nem todas as crianças vingam. Olha como é forte esse conto. Alguém quer falar alguma coisa sobre ele? Ter algum comentário, algum sentimento? Pois bem, pessoal, eu queria ler mais um pedaço, mas a minha aula acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula muito desconfortável de ser dada. Eu
tive muita dificuldade, assim, de pensar, eu estava bastante ansioso, mas eu queria que vocês ficassem com esse conto. Eu li, ele tem 10 páginas, devo ter lido umas 6, depois eu vou jogar no grupo. Ele é muito forte, ele é muito duro, e eu espero colocar também o da Ponciá, que é uma história muito forte, muito bonita. A Mari, eu sei que leu também, né, Mari? É isso. A gente teve o caso de uma aluna do nosso cursinho que sofreu racismo, e a gente ofereceu ajuda para ela, o que podia, da forma como a gente conseguia. A gente não consegue fazer tanta coisa. Mas eu falei uma coisa para ela que eu vou falar para vocês. Eu não posso dizer que amanhã vai estar tudo bem. Eu não posso dizer que amanhã vocês não vão sofrer racismo, porque a gente vive numa merda de sociedade que ela é assim. Em que existem seres humanos que são menos valorizados que os outros, que existem seres humanos que são assassinados. O que a gente pode fazer é lutar. Aos negros que estão vendo isso aqui, eu só desejo força. Desejo que vocês continuem batalhando e que é isso. E aos brancos, se não fosse por nós, não existiria o racismo. Os brancos criaram o racismo e os negros criaram a negritude. Assim como os homens criaram o machismo e as mulheres criaram o feminismo. Então é abraçar a negritude, é manifestar, é protestar. Eu não vou aqui julgar o jeito que a pessoa protesta ou não, como ela bem desejar. O que a gente precisa é mudar. A gente precisa conseguir transformar essa sociedade. E eu tenho certeza que a gente não vai ver. A gente não vai ver essa mudança acontecer. Mas espero que os nossos filhos ou os nossos bisnetos, para quem assim quiser ter, vão conseguir trilhar caminhos mais fáceis que a gente vai ajudar a construir. Não dá para ficar numa postura neutra numa situação dessa. Eu agradeço. Muito obrigado pela aula, pessoal. Thales, queria só dar uma palavrinha, eu sei que a gente está em cima da hora. Claro. São situações delicadas que a gente está vivendo. E eu queria reforçar aqui o plantão, galera. O plantão psicológico. Toda terça e quinta, a gente está aí à disposição. É só mandar mensagem para mim ou para a Juliana. Só queria compartilhar uma coisinha também, que eu li uma reportagem, um estudo falando sobre a questão da identificação. Que as pessoas negras pararam de procurar psicólogos brancos para poderem conversar. E eu queria trazer para vocês que na terça-feira a nossa psicóloga é uma psicóloga negra. Ela está aí para quem se sentir mais à vontade. Quinta-feira sou eu, mas terça-feira nós temos a Juliana, uma pessoa maravilhosa que está aí ajudando a gente. Então, sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom? É isso mesmo. E desejo força a todos vocês. E a luta não acabou e tem muita coisa ainda pra gente fazer. É isso aí, galera. Força. Beijão. É isso, contem conosco. O cursinho Elza Soares tem esse nome porque é uma mulher forte, é uma mulher negra que respondeu já de onde você vem. Ela falou: eu sou do planeta da fome, da miséria. E ela já cantava: a carne mais barata do mercado é a carne negra. O cursinho vai oferecer tudo o que a gente puder. Todos os nossos esforços vão ser para ajudar vocês nessa situação. Somos todos culpados. Isso aí, eu não sou religioso, eu sou ateu, mas o Papa falou uma frase que é interessante. Quando não há culpados, é porque todos nós somos culpados. Então a gente vai lutar contra isso daí. Muito obrigado, pessoal.